27 anos, após sofrer uma arritmia cardíaca durante uma partida de futebol, acende um alerta. Aliás, ontem um minuto de silêncio, né? Como cuidar do coração e realizar atividades físicas de forma adequada e segura. Eu volto com Lorena Dias para falar sobre esse assunto, sempre muito bem produzida, sempre muito bonita, muito bem maquiada, com muito talento na informação. Eu tenho que destacar a beleza dela. Ela se prepara para você que está assistindo o Bom Dia Bahia, tá? Não é isso, Lorena? Mas eu volto com essa informação para você dar para a gente. A gente tem que ficar com o corpo em forma, mas tem que ter cuidado com a saúde também, não é isso? Isso mesmo, Casemiro, isso mesmo. Tem que ter preparo, não só... tem que ter o preparo, inclusive, antes de ir para a academia. A gente vai falar sobre isso com Ícaro Reis, que é fisioterapeuta, mas também com o médico cardiologista Tiago Marques, que é especialista em arritmias. E aí, a primeira dúvida que eu tenho, doutor, a gente sabe que a gente vem fazer atividade física buscando saúde, mas quando a gente acompanha casos como esse que aconteceu no futebol, dá até uma preocupação maior. A atividade física, ela pode ser um risco para o coração? Bom dia. Bom dia, Casemiro. Bom dia, Lorena. Toda atividade física, principalmente essa de alto impacto, seja academia, crossfit, o futebol em si, quando de alto impacto, mesmo um paciente com um coração normal, ela pode aumentar o risco, ela pode trazer riscos de risco de arritmias, risco de acometimentos mais perigosos ao coração. Então, como por exemplo, em relação ao caso do esquerdo, que já tinha um diagnóstico prévio, já há mais de 10 anos, de arritmia cardíaca, ele praticava atividade física, né? A gente não tem ainda o relato muito bem estabelecido de que arritmia ele tem. Então nós temos arritmias que são consideradas benignas e malignas. Aqui no Brasil, a arritmia maligna ela é proscrita, ela é contraindicada à atividade física, mas fora do Brasil, em alguns países, ainda é permitido a prática de atividade física de alto impacto. A gente não tem qual o diagnóstico exato que ele tinha, mas ele continuava praticando atividade física. Então, assim, a dele especificamente, ele teve um desfecho negativo, né, evoluiu para uma parada cardíaca, que teve uma evolução muito ruim em termos de parada respiratória, dano cerebral, e agora a evolução para a morte, né, que foi um desfecho muito negativo, e que poderia ter sido evitada com um acompanhamento mais de perto, com exames clínicos bem estabelecidos, né, e uma avaliação mais precisa pré, que é o ideal para ser feito antes de qualquer prática de atividade física mais direcionada. Olha, eu já estive aqui nesse box de CrossFit, Casemiro lembra desse dia que me fizeram pular em cima de uma caixa. Você viu que eu me esforcei, Casemiro, naquele dia. Mas eu queria saber do doutor, assim, pra gente que é leigo, que começa a fazer uma atividade física, quais são os sinais que devem gerar um alerta? Porque eu já começo a ficar sem fôlego desde o início, mas para quem já está acostumado também, qual é o alerta que pode perceber que algo não está ali se caminhando para o jeito certo? No dia a dia, dos sintomas mais clássicos seus, palpitação, mal-estar, tontura esporádica, relato de desmaio, síncope pessoal e um fato muito interessante, história familiar. Então, assim, na parte de morte súbita cardíaca em si, uma coisa que ele leva muito em consideração é a história da família. Então, assim, se tem algum parente, primo, tio, pai, mãe, com relato de morte inexplicada na família, muito jovem, 40 anos, abaixo dos 50 anos na família, tem que ser levado em consideração para ser investigado antes de qualquer tipo de prática. Existem arritmias que são genéticas, que já nascem com a gente, que às vezes você consegue dar um diagnóstico apenas com eletrocardiograma, que é feito antes, um eletro ou um ecocardiograma feito antes da prática de atividade física, mas às vezes, mesmo esses exames iniciais, você não consegue ter esse diagnóstico tão bem estabelecido, e às vezes um histórico familiar, um relato de uma morte familiar meio inexplicada, você consegue já dar um start para uma investigação mais precisa, prévia, com um cardiologista ou com um arritmologista, e evita um desfecho tão negativo anteriormente. Ok, muito obrigada pelas informações. A gente conversou com o Tiago Marques, que é médico cardiologista e arritmologista, ela é especialista mesmo nesse assunto, e Ícaro Reis, ele é fisioterapeuta, tanto aqui da academia quanto de um time de futebol. E aí o doutor estava falando, tem que fazer o exame antes de iniciar a atividade física. Eu queria saber quais são os cuidados que vocês tomam com os alunos, né? E também você com o time de futebol, com relação a esses exames, essas orientações, dá para fazer atividade física sem ter feito o exame antes? Na verdade, como o doutor falou de forma brilhante, não é indicado, né? E se a gente fosse mais categórico, a gente poderia falar que não é indicado de forma alguma.
Aqui, todos os alunos que chegam, né, todos os possíveis clientes que chegam, a gente pede um exame prévio, né? Infelizmente, quando os alunos não têm exame prévio, a gente sugere que ele possa procurar um médico, né, prioritariamente um cardiologista, para que ele possa ter segurança na prática esportiva. No futebol é categórico, né, principalmente aqui no Brasil. Se o atleta não tem um exame feito, né, se o atleta não passou pela parte do departamento médico, ele passa pelo departamento médico antes de vir para a parte do departamento de saúde e posteriormente para o treino. Então é importantíssimo o atleta ter esse acompanhamento e tudo mais. Aqui a gente pede esse trabalho multidisciplinar, né? Então a gente tenta fazer o melhor trabalho multidisciplinar aqui. Hoje temos fisioterapeutas e profissionais de educação física, mas a gente sempre indica a procura de um médico antes de vir realizar o exame. E se o aluno chega aqui com o exame já certinho, informando que é preciso ter uma atenção maior, qual é o direcionamento que vocês dão na atividade? Aí ele vai ficar prioritariamente comigo e com o profissional de educação física. Ele não vai para a turma completa. Ele fica separado e ele fica ali trabalhando comigo e com o profissional de educação física. Pois é importante ter esse suporte para que situações como que a gente viu em campo não aconteçam também rotineiramente, né, nas academias. Então, fica o alerta. Fazer atividade física é bom para o coração, mas como os especialistas trouxeram aqui, é importante tomar alguns cuidados, principalmente dependendo aí do histórico familiar. É com você aí do estúdio, Casael. Obrigado mais uma vez, Lorena, aos entrevistados. Todo cuidado a gente deve ter. Se um atleta morreu, Juan Esquerdo, em campo, né? Ele que era atleta, imagine que não é atleta. Tem que fazer sim os exames, se prevenir antes de fazer qualquer tipo de exercício, claro, principalmente, como foi dito aí por Lorena, de alto impacto, muito condicionamento e, acima de tudo, acompanhamento médico, como destacou o doutor aí com Lorena Dias.